O faturamento do comércio eletrônico teve um resultado expressivo no ano de 2021. A alta foi de 48,41% na comparação com 2020. Considerando o mesmo período, as vendas do e-commerce cresceram 35,36%. Os dados são do índice MCC-Net, desenvolvido pela Neutrus Movimento Compre e Confie, em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital. Em novembro de 2021, para a gente ter uma ideia, a composição de compras realizadas pelo e-commerce por segmento ficou da seguinte forma: equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, 43,4%, móveis e eletrodomésticos, 28%, e tecidos e vestuários e calçados, 10,2%. Na sequência aparecem artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, outros artigos de uso pessoal e doméstico. E agora, com 3,8% de participação, nós temos hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. E é nesse contexto que a gente conversa agora com uma empreendedora na área de tecnologia, especialista em marketing e produto digital, que trouxe um novo conceito de supermercado para o Brasil. Eu falo agora com a Marina Proença. Marina, seja bem-vinda ao Ser Empreendedor. E eu já abro falando, olha, primeiro conta para nós, para os nossos telespectadores, o que é esse negócio, como você conheceu esse modelo que nasceu lá no Peru em 2019 e qual o processo para trazê-lo para o Brasil. Muito legal. Obrigada por abrir o espaço para a gente poder contar essa história, Mina. Bom, eu conheci o modelo social commerce, né, que é esse modelo que a gente fala, não é nem tendência, ele já é uma realidade. Ele nasceu no Oriente, na China, já está assim, no Oriente ele é muito popular. E ele, na real, quem me apresentou foi meu sócio, que é o meu sócio peruano, que começou a fuçar um pouco o mercado para entender quais eram as oportunidades, né, que a gente tinha para trazer de negócios para a América Latina, tanto para o Brasil quanto para Peru, e justamente porque ele estava nesse momento de trazer inovação, até para o Peru, para o mercado de startups lá também. Então isso foi em 2019. A gente se conheceu e decidiu abrir Brasil e Peru. E esse modelo do social commerce, que é esse comércio eletrônico social, que significa redes sociais, sim, vendas por redes sociais, mas que também significa uma logística diferente, que é feita através ou de lojinhas menores ou, no nosso caso, de uma rede de microempreendedores, né? Então, esse é um modelo que descentraliza a logística, que coloca uma parte do trabalho na mão das pessoas que precisam de renda. Então, a gente consegue reduzir custos de um lado da operação para poder formar essa renda, uma classe de renda nova, que, por sinal, a gente começou antes da pandemia, mas durante a pandemia isso virou uma necessidade urgente, porque muita gente perdeu renda. E justamente no Brasil, pela informação que eu tenho, chegou logo no começo de 2020, a gente teve aí em março já a pandemia. Naquele momento, a gente, claro, sabe de todas tudo que aconteceu em relação à saúde, em relação a vários segmentos, mas no caso do modelo de negócio de vocês, aquele momento de pandemia, ele impulsionou ou não? Com certeza. Inclusive, assim, acho que uma história interessante, né? A gente começou o negócio em outubro de 19, em fevereiro de 20 a gente lançou no Brasil, dia 8 de fevereiro, aniversário do meu pai, né? Aí não esqueço. E logo em seguida veio a pandemia e meu sócio é um cara muito pra frente, assim, antes da gente anunciar possíveis fechamentos no Brasil e no Peru, ele já sabia que ia fechar, porque ele tá de olho na China. E a gente já veio para casa, tanto que a gente nunca teve um escritório. A gente é totalmente remoto, tirando a logística, e desde sempre a gente trabalha de casa, acho que teve um coworking em pouco tempo. E o que aconteceu? Você trouxe uns dados aí que são dados frescos, importantes, e quando a penetração de comércio eletrônico na pandemia cresceu. Brasil era menos de 5%, cresceu, mas também está lá nos seus 7%. Hoje, e-groceries, né, o supermercado online está aí na casa dos 3,8%, e 3,6 talvez, porque tem umas categorias diferentes ali dentro, mas no que a pandemia ajudou, não só no Brasil e no Peru, mas no mundo inteiro?
a fazer os clientes experimentarem um modelo diferente, experimentarem um modelo online, né? Então, criou-se mais incentivo naturalmente para as pessoas não saírem de casa e resolverem pela internet. Em contrapartida, em geral, e aí eu já explico um pouco mais do modelo, que eu acho que vale explicar exatamente como funciona e tal, mas em geral, a conveniência na internet, até a Favo chegar, custava caro. Porque conveniência tem um preço, ou é taxa de conveniência, ou é a taxa de entrega, ou é um preço mais caro para poder fazer a conta fechar. Quando a gente traz esse modelo, o que a gente está fazendo é dando acesso para todo mundo para algo que antes era um acesso para poucos, né? Quem comprava supermercado na internet? A gente comprava já celular, essas coisas. Mas supermercado mesmo ficava caro, porque tinha frete, tinha compra mínima, né? E às vezes demorava para entregar, tinha que agendar. Se você não tem um porteiro, alguém para receber, já lascou. Agora não. Então, a base do modelo para o cliente final é justamente não ter pedido mínimo, não ter taxa de entrega e fazer essa entrega no dia seguinte com produtos de supermercado que a gente compra por aí, só que com até 15% de desconto. Então, a gente acabou colocando acesso para a galera mais classe CD mesmo, que comprava outras coisas, mas não comprava supermercados. Então, a gente passa a fazer uma inclusão digital real para as pessoas. Então, de um lado, os clientes que antes não compravam supermercado nesse preço mais barato do conforto da casa, para comprar mais barato tinha que ir até um atacado. Do outro lado, para essa pessoa poder ter acesso a isso, ela precisa de um microempreendedor que está ganhando comissão, ganhando dinheiro, fazendo renda. Entendi. Então, inclusive, eu fiz algumas pesquisas, Marina, se fala num modelo de um negócio em comunidade, né? Como você falou. Então, me contam detalhadamente como é formada essa rede e como é para vocês incentivar o empreendedorismo das outras pessoas também. Tudo aqui é muito olhando para essa comunidade e tem uma razão que é a gente acredita de fato que os negócios no mundo, não só a Favo, cada vez mais eles vão ser negócios muito mais conscientes, muito mais descentralizados, muito mais de relações de ganha-ganha. Quem que faz parte da nossa comunidade hoje? Todo mundo que o povo do marketing chama de stakeholders, né? Um nome bonito. Mas a gente chama de comunidade porque ela é próxima, ela não é só um público, uma audiência, ela é próxima. São os nossos empreendedores, são os nossos clientes, somos nós, colaboradores da Favo, são as marcas, todo mundo que habita esse espaço é a nossa comunidade. Mas a parte mais forte da nossa comunidade hoje são os empreendedores. Porque a entrega de valor que a gente tem para eles, que é renda, dinheiro no bolso, a gente sabe que faz muita diferença. Por que é em comunidade? Porque esse empreendedor, ele precisa vender para os vizinhos. A gente tem uma preocupação que eles tenham rentabilidade das vendas. Então, não é só. Eles ganham de 7,5% a 15% de comissão. Mas se eles forem entregar na cidade inteira, não faz sentido. Eles têm que vender e entregar no bairro, ali 1 quilômetro, que é para ele não gastar gasolina, que tá caro, essas coisas. Então, tem que ser bom para ele também. Então, ele vende na comunidade dele. Ele vende para os amigos, para os vizinhos, para os colegas, eventualmente para a família que mora perto. Então, ele presta um serviço para essa comunidade dele. As pessoas, na época que a pandemia estava mais forte, no começo, né, com o Covid muito pior, a gente tinha muitas pessoas idosas, por exemplo, que passaram a comprar dos empreendedores para não ter que tomar risco na rua. Hoje já é mais acesso a preço e tal, mas tem esse vínculo que eles têm com os vizinhos. Vamos falar aqui na prática, para quem está em casa entender. Por exemplo, esse empreendedor, ele pega os pedidos, passa para vocês entregam na casa dele e ele é o responsável por entregar para aquelas pessoas que ele vendeu ali no seu entorno, é isso? Quase isso. O empreendedor, ele, pelo WhatsApp ou no boca a boca, ele comunica os vizinhos de que ele é um empreendedor que ele está vendendo mais barato, com todas as vantagens. Normalmente, ele monta um grupo de WhatsApp, ele coloca o link do site dele. Cada empreendedor tem o seu próprio mercado dentro da Favo. É só uma lojinha ali uma dele. lojinha, um comércio eletrônico. Então, se fosse o seu, ia ser o mercado da Mirna. Okay. Né? E aí os seus vizinhos compram naquele link, pagam por Pix, cartão de crédito, transferência bancária, alguns já têm operação em dinheiro, enfim, vale compras. A gente foi o primeiro comércio eletrônico a aceitar vale compras para itens de supermercado. Muito legal. E Pix, né? Que Pix todo mundo ama. Então, compra, paga direto na plataforma. No dia seguinte, aí sim, exatamente como você descreveu, o empreendedor recebe
você, no caso, empreendedora, e aí você combina com os seus vizinhos, quem vai retirar na sua casa, para quem você vai entregar. E preço? Cada empreendedor coloca um preço, existe uma tabela, como funciona essa questão também? Tá, os preços, a gente tem uma área de estratégia de preços aqui dentro da área comercial que trabalha isso nos 2 países, em cada uma das cidades, e que tem bastante inteligência. Então, a gente define os preços de acordo com as praças, né, no caso, o país. Brasil é uma situação, Peru é outra situação. A gente trabalha com preços de até 15% mais barato do que o supermercado. Normalmente, a gente está em linha na média ali com os atacarejos, né, que é o varejo ali no atacado, é você ir no atacado comprar sem grandes quantidades, e o empreendedor ele ainda não tem essa possibilidade de definir preço, mas a gente é bem definidinho, assim, os nossos clientes, uma das forças eles gostam muito do preço. O que o empreendedor tem de autonomia é de montar o mix de venda dele. Então, eu tenho empreendedor que vende mais bebida, eu tenho empreendedor, assim, está tudo disponível no site. Mas eles conseguem, de acordo com o perfil, tenho mais mãe, compra mais leite para criança, ou tenho mais. É isso que eu ia perguntar, porque eu tenho uma amiga que já usa e a empreendedora que é a referência dela, ela fala assim: olha, porque sabe que ela gosta de determinado produto, olha, aquele produto tal está em oferta. Tá. Então, o empreendedor também tem que fazer essa. Se integrar e saber dos gostos do seu cliente. É mais ou menos assim, quando a gente faz uma pesquisa na internet, depois fica aparecendo um monte de promoção daquele produto que a gente pesquisou. E no caso da empresa, dessa comunidade, o empreendedor faz esse papel de avisar: olha, tem esse produto em oferta, é bem por aí? Exatamente isso, é impressionante. Eu sou empreendedora, né? Eu tenho os meus clientes. E aí, quando chegam os pedidos, eu olho os produtos na caixa, eu já sei. Ah, esse shampoo aqui é da Fernanda, porque é shampoo para cabelo liso ou cabelo colorido. Esse danoninho é da Flavinha, porque Flavinha tem criança pequena que adora danoninho. Eu já vou reconhecendo. Então, quando tem oferta desses produtos, eu corro e mando para elas, porque tem que comprar comigo, entendeu? A preferência. Falando em preferência, do ponto de vista do empreendedorismo, a gente fala aqui da TV Câmara Campinas, e eu sei que recentemente a empresa chegou aqui na nossa cidade. Existe alguma limitação diária por empreendedor, algum tipo de regra nesse setor, ou não? Cada um vai atrás do seu cliente, às vezes pode acontecer de ir atrás do mesmo cliente, e aí o cliente é que escolhe com quem ele vai comprar. Como funciona? Sim, não, existe uma limitação de onde a gente, Favo, atende, mas onde o empreendedor vai atender, não existe uma limitação. A gente orienta não atender um raio maior do que 1 quilômetro, por uma questão de eficiência. A gente sabe que, eventualmente, um parente, um amigo específico, as pessoas podem atender porque já ia mesmo, mas a quantidade de clientes por empreendedor, diferente de qualquer outro produto de venda direta, a gente vende bens, itens de primeira necessidade. Então as pessoas já compram. Elas só vão mudar o canal. Elas vão comprar online com você em vez de ir até o supermercado. E são produtos de recorrência. Então, se você tem 20, 30 clientes, você já tem uma boa renda se esses clientes são fiéis. Você não precisa ter 200, 300. Então, dá para fazer uma carteira boa e dá para ter várias pessoas no mesmo lugar. A gente não limita justamente por isso, porque senão cada pessoa, se fosse por raio, cada pessoa tinha que atender um volume de gente tão grande que não ia dar conta. Então, a gente No caso, acredita nessa coisa da rede mesmo. No caso do empreendedor, ele tem que abrir uma MEI para atuar com vocês ou é pessoa física? A partir do valor que precisa abrir a MEI, o MEI para poder recolher os impostos corretamente, sim. Então, no comecinho, normalmente, eles testam e tal, até para não abrir a empresa antes, mas sim, é o formato que a gente trabalha hoje. E a maior parte deles já tem algum MEI que não está utilizando e acaba, muitas vezes, até pedindo ajuda. A gente dá muito treinamento de vendas também. Então as pessoas vêm, pedem ajuda de como é que faz, como é que eu me adequo, como funciona. A gente já tem uma equipe de vendas que dá todos os treinamentos, tanto mais técnico assim, quanto de vendas. Hoje vocês estão aí em quantos lugares do Brasil, quantos pedidos, já tem catalogados quantos produtos aí na rede de vocês? São mais de 3.000 produtos, eu nunca sei esse número exato, porque o crescimento nessa fase é um pouco diferente, assim, rápido, mas mais de 40 cidades, 3 estados diferentes. Então, a gente está em São Paulo, Minas e Bahia.
mais de 3 mil produtos cadastrados, muitas ofertas todos os dias, um sucesso, assim. Mas aí, em outubro do ano passado, vocês receberam um aporte de 141 milhões, né? E esse aporte, inclusive, foi liberado pela empresa americana Tiger Global, que contou com a participação de nomes importantes, inclusive, né, o presidente do Banco Digital Nubank, que a gente sabe que é outro case super de sucesso. Como foi receber esse aporte e, com isso, quais os próximos passos da empresa, já pensando agora em 2022? Receber o aporte, não tem como negar que é uma validação de que o modelo é bom. Acho que essa é a coisa mais importante. Foi a gente perceber, ufa, o modelo é bom e a gente está fazendo alguma coisa direito, porque a galera, a Tiger é o maior investidor que tem no mundo, não é um dos maiores, é o maior. Então, você, né? Mas ao mesmo tempo, Mina, é só o começo. É meio que assim, legal, bacana, Uau! muito obrigada, mas a responsabilidade e a carga de trabalho que vem junto com isso, então é tipo, comemora um dia e no dia seguinte você já está trabalhando muito para fazer o negócio funcionar como ele tem que funcionar e para gerar renda e economia como a gente se compromete a fazer. Faz parte, então, por exemplo, esse processo de expansão para vocês virem por o interior de São Paulo, você falou em 3 estados, existe um projeto de expansão para outras regiões brasileiras? A gente tem bastante projetos de expansão em várias capitais. E aí, eu morei em Campinas, né? Morei em Barão Geraldo, ali na 3. E Campinas foi uma das cidades que a gente escolheu logo no começo, porque faz todo sentido. Enfim, a gente está perto. O investimento é muito, sim, em logística para expansão. Muito investimento em logística, muito investimento em atendimento e muito investimento em tecnologia. São essas as 3 principais frentes que a gente prioriza. E acho que tem um Certo. ponto que a gente tem uma taxa de desemprego ainda muito alta, né? A gente adoraria que fosse muito melhor, mas não é. Então a gente quer mesmo ser usado pelas pessoas como uma fonte de receita, porque nenhum empreendedor precisa comprar kit, não precisa fazer investimento, não precisa fazer nada de dinheiro. Ele entra com a cara e com a coragem. Com a cara, com a coragem e assim, aberto a aprender com a gente, porque a coragem, a gente também está aqui junto dizendo, vem que a gente te ajuda. Não é coragem sozinho, entendeu? Tem os treinamentos, a gente ensina, o que a gente ensina aqui de vendas, a pessoa pode usar para vender outras coisas, não só a Fava. Então tem um treinamento também. Sim, bastante treinamento, bastante. Marina, agora para você, olha, eu falei que você é empreendedora na área de tecnologia, especialista em marketing e produto digital, e recebi com material que você, por exemplo, atuou em importantes empresas, e a última foi a ClickBus. Queria que você falasse da sua trajetória empreendedora, né? Toda essa bagagem deu a você esse momento de dizer, não, agora, lá em 2019, é hora de avançar, é hora de ter o meu próprio negócio, e é isso que te dá todo esse suporte, e o que você tem aprendido no seu dia a dia como empreendedora aqui no Brasil? Menina, suas perguntas são ótimas! Eu vou tentar resumir muito, assim. Eu sou de Sorocaba, na verdade, e eu comecei a empreender por necessidade, na real. Meu pai é vendedor de rua. Meu pai, quando ele tinha 7 anos, ele vendia flor no semáforo. Aí minha mãe é professora, então quando a gente tem uma mãe professora, a gente já é um belo do privilegiado, porque a mãe professora tem acesso a uma coisa que te dá, né, enfim, muitas portas abertas, ou que te permite abrir as portas também. E aí, enfim, cresci, saí de Sorocaba, fui para Campinas justamente porque Sorocaba era mais difícil de trabalhar. Eu sou formada em propaganda e marketing, então era mais difícil conseguir alguma coisa ali. Fui para Campinas, de Campinas para São Paulo, fiz carreira em tecnologia, basicamente, produto e marketing digital. Tinha empreendido em Sorocaba várias vezes, comecei vários negócios que não deram certo. E ao longo da minha vida em São Paulo, várias vezes também falei, não quero empreender. Tipo, acho que muito inconformada com querer fazer as coisas direito, bem feitas, entregar valor de verdade para o cliente, foco no cliente, tem que ser foco no cliente, uma coisa assim que obsessionada por isso, obcecada por isso. Tive consultoria, trabalhei com grandes marcas, assim, desde bancos enormes, trabalhei com o Bob Dorff, que é coautor do Manual da Startup, com o Steve Blank, que é um papa do mercado de startup e tal. E aí
Em algum momento, passei pela ClickBus, fui COO lá, toquei várias áreas. E toda essa experiência de empreender em tecnologia, de ter consultoria, de trabalhar em grandes empresas como executiva, me fez ganhar coragem de criar um negócio para executar o que essa história toda me trazia, que era, cara, eu preciso construir alguma coisa para ajudar as pessoas a ganharem dinheiro. Porque só explicar. Eu sempre fui aquela menina na família que as pessoas perguntavam: ai, eu preciso ganhar dinheiro, o que eu faço? O que você acha? Me dá uma ideia, você é boa de ideia. Entendeu? Me ajuda aqui. Eu tô sempre ajudando as pessoas. E aí a Favo veio, apresentada pelo meu sócio, e assim, caiu como uma luva, entendeu? Opa, essa é a minha missão de Continua vida. ajudando as pessoas, né? Não, exato, assim, não é só trabalho, entendeu? Então tem muito forte esse viés de entregar valor para as pessoas, seja o cliente ou o empreendedor, e internamente também, assim, a gente ter uma cultura legal onde as pessoas são felizes no trabalho, sabe? E É isso. empreender no Brasil é fácil? Um pouco. Tudo é um pouco mais difícil por aqui. É muito difícil, a gente tem assim, 1000 desafios, é muito arriscado, emocionalmente é instável. Como mulher à frente de uma empresa que também, assim, é tudo muito grande, não são muitas, então também não tem muita referência. Você fica se apegando, assim, para onde eu vou, para quem que eu olho, quem que pode me ajudar. Mas, ao mesmo tempo, existem pequenas comunidades empreendedoras, ou algumas, como a Endeavor, por exemplo, sempre apoiando a gente a, sabe, ter uma referência, fazer uma mentoria. Então, a gente dá um jeito, mas requer coragem. Endeavor, inclusive, ela tem uma grande, sempre ela é propulsora de empreendedores aqui no nosso país, né? E agora a gente está falando ainda de um segundo momento de pandemia, do segundo não, já estamos falando na quarta onda, agora com a transmissão da Omicron. Você acredita que ainda assim os empreendedores, principalmente na área tecnológica, eles aprenderam com aquela primeira fase e que agora estão mais maduros para enfrentar esse novo momento e, se for o caso, até readequar os seus negócios? Mina, você é muito sagaz nas suas perguntas. Eu não tinha parado para pensar nessa resposta, mas a gente está vivendo um momento de inclusão digital. No fim, é um pouco sobre isso. Então, né, tem ali a adaptação que os empreendedores do mundo físico com seus negócios têm que aprender a fazer, e infelizmente vários morrem porque não é tão simples. A gente vê que muita gente vem para a gente porque está perdido nesse limbo de transformação, e aí a gente consegue ajudar na inclusão do empreendedorismo digital através de treinamento e um pouco dessa energia de mover para frente mesmo. Tem que ir, vamos aprendendo, gente, vamos fazendo, testando, errando, vamos embora. Não está botando seu dinheiro, então você pode testar, entendeu? Pode errar porque a gente está aqui para isso. E acho que eu sinto muito isso. Os empreendedores falam, ai, vocês estão aí, né? Posso contar. Eu falo, pode contar, tá aqui. Tá? É difícil, não tá tudo perfeito, assim, tem muita coisa para evoluir, mas a gente tá aqui. E sim, acho que nessa fase, todo mundo que tentou na primeira fase já está melhor agora. Só que ainda assim teve muita gente que não tentou por medo, e existe um buraco de aquisição de conhecimento. Aí a gente fala futuro do trabalho. Parecia, 2, 3 anos atrás, parecia que eu falava disso já, né? Já comentava um pouco assim, vivia nos jornais por aí, falando um pouco disso, e às vezes me perguntavam, mas você vai falar de funil de aquisição digital para essa galera? A galera não sabe o que você está falando, empreendedorismo real, mundo real. Eu falava, gente, mas se não sabe, precisa saber, porque o mundo está mudando. E aí, de repente, vem a pandemia, infelizmente, e destrói tudo de uma vez, e as pessoas têm que aprender rápido. Então, tem um ganho de conhecimento, por isso a gente investe muito em treinamento. E esse salto as pessoas não conseguem muitas vezes fazer sozinhas, mas precisa fazer. É o melhor investimento que eles podem fazer. Qualquer empreendedor hoje investir em aprender a lidar com o digital. Olha, a Marina Proença, então, já deixa uma dica importante para você que é empreendedor e está tendo alguma dificuldade, ou você que quer se tornar empreendedor. Marina, eu agradeço a sua participação e já deixo aqui o convite para outras oportunidades para você participar aqui com a gente. Ai, eu te adorei as perguntas ótimas, você sabe das coisas, amei esse papo. Ai, legal, então. Então a gente já fica aqui combinado depois da produção para você contar aí, quem sabe, uma nova fase da Favo, tá bom? E aprender um pouco o que os empreendedores estão fazendo com eles, porque empreendedor sabe mais que eu já. Ah, depois vocês passam umas histórias legais aqui pra gente. Com certeza a gente vai contar aqui no nosso programa. Gente, e as redes sociais aparecem aqui
da empresa para você entender mais, conhecer um pouquinho mais. E olha, nós vamos para um breve intervalo e já já estaremos de volta. Não saia daí. Nesse segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente fala dos sonhos de dois amigos que decidiram empreender e desde 2018 são donos de franquias. Olha só, uma pesquisa da Associação Brasileira de Franchising revela que o volume de buscas feitas por jovens para montar franquias dobrou no último ano. A busca feita por eles que querem montar franquias passou de 10,2% em março de 2020 para mais de 21% em maio do ano passado. Ainda segundo a ABF, o faturamento do setor teve variação positiva de mais de 48% no segundo trimestre de 2021, em comparação com o igual período de 2020, o que mostra a solidez do setor de franquias, mesmo em condições adversas do mercado e no contexto de pandemia. E aqui com a gente hoje é o Bruno Sgut, que é um dos sócios do grupo que possui mais de 190 franqueados espalhados pelo Brasil e conta com um faturamento de 100 milhões de reais ao ano. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Ser Empreendedor. E antes da gente falar de cada um desses negócios da sua rede de franquias, eu quero que você volte lá um pouquinho e conta pra gente sobre essa sua trajetória empreendedora juntamente com o Danilo Lopes, que é o seu sócio. Eu recebi já um material dizendo que vocês eram amigos, cada um já era empreendedor. Me conta um pouquinho, detalha para quem está assistindo aqui. Legal, bom, primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite e é isso mesmo, né, eu e o Danilo, na verdade, nós éramos muito amigos mesmo, a gente estava sempre juntos e até a gente se chama de irmão, né? Muita gente acha que nós somos irmãos, porque nós estávamos sempre juntos e a gente viemos muito de baixo, né? A gente trabalhávamos assalariados e para a gente poder ter algo a mais, ter um passeio, fazer um churrasco com os amigos, a gente sempre estava fazendo alguma coisa por fora, né? Sempre estava fazendo um bico aí. Então a gente vendia milho, né? A gente, sábado, domingo, a gente comprava milho, montava uma banquinha, revendia. Então a gente estava sempre fazendo alguma coisa, vendia piqui, ia lá em Goiás, buscava e trazia para Rio Preto aqui, vendia também. Isso já depois de grande, né? Depois dos 25 anos aí. Antes, né? Eu e o Danilo, nós se conhecemos, nós já tínhamos aí seus 23, 24 anos. E antes a gente sempre trabalhou autônomo, né? Eu, com 18 anos, era mototáxi, vendia CD DVD, vendia guardanapo nas lanchonetes. E o Danilo também, mesmo sem a gente se conhecer, ele vendia também CD DVD para a rua e tal. A gente tem uma história bem parecida. Ele foi criado com a avó, também fui criado com meus avós, né? Então, é uma história bem parecida. E quando a gente se conheceu, acho que pela semelhança ser tão grande, nos tornamos aí grandes amigos, né? E passou um tempo, eu comecei a trabalhar no escritório de franchising, né? E nesse escritório eu era vendedor de franquia, vendia outras marcas, né? Então, foi onde eu consegui adquirir uma experiência e entender o que era o franchise, né? Neste meio tempo, o Danilo, ele estava lá em Caldas Novas, na frente do Hot Beach, lá ele tinha um carrinho de doce, ele vendia cocada lá, o pai dele produzia, ele vendia lá na frente do parque, e ele tinha me ligado, né? Tinha me ligado e falou, Bruno, eu consegui um capital aqui de 15 mil reais, tal, juntei um dinheiro, vamos montar alguma coisa para a gente aí em Rio Preto e tal. Eu até brinquei, né? Eu falei, pô, Danilo, 15 mil reais só se a gente montar um outro carrinho de doce, né, de cocada, para a gente vender aqui, né? Porque não é muito pouco dinheiro, né? Enfim, passou aí uns 15 dias dessa ligação, aproximadamente, apareceu uma oportunidade
No local era um açaí japonês, era um negócio todo estranho lá. Lá em Goiás ou aí em Rio Preto? Em São José do Rio Preto. Ok. Era um açaí japonês, o cara faliu e estava repassando ponto. Esse rapaz que estava repassando ponto era amigo meu, né? E quando eu fiquei sabendo, eu fui falar com ele, ele falou: Bruno, eu quero 20 mil reais aí no ponto, com as coisas que tem dentro. Só que as coisas que tinham dentro era, tipo assim, os boots era preto e vermelho, né? Era uma loja japonesa que vendia açaí, né? Então não dava para aproveitar muita coisa. Que não é muito da nossa cultura, né? Essa mescla, né? Isso, exatamente. Então a gente fechamos lá com ele, aí eu lembrei que o Danilo tinha os 15 mil, né? Liguei para o Danilo, falei: ó, Danilo, vem para Rio Preto, então, que eu consegui um negócio aqui para a gente montar. Aí com os 15 mil do Danilo, nós demos 10 mil de entrada lá pro rapaz, 5 mil nós parcelamos para a gente ficar com 5 mil para dar entrada na fachada, em algumas coisas, né? E dei a minha moto, tinha uma Titan na época, para inteirar os 20 mil pro rapaz que estava passando no ponto. Arriscaram o que tinham. Isso, o que tinha e o que não tinha, né? Porque aí, quando fizemos isso, né? Meu patrão, minha mãe, o pessoal falou assim: você é maluco, cara, porque o ponto está queimado. É um negócio já falido, não deu certo, né? Vocês vão pôr o que vocês têm e vai ter que fazer uma dívida, porque a geladeira que tinha lá era amarrada com cordinha de moto, aqueles elásticos. Então, assim, não tinha muita coisa que se aproveitava lá da loja. Então, a gente teria que fazer um investimento, né? Só que nós fizemos? Nós começamos o negócio, usamos cartão de crédito, cheque da mãe, da tia, da avó, saiu pegando todo mundo aí e metemos a cara, né? Porque o empreendedorismo, né, hoje, ele é isso, né? A gente montar um negócio, a gente ter um comércio, ele é um desafio diário, né? Mesmo você tendo dinheiro ou não tendo, né? A diferença é que quem tem o dinheiro total, ele vai ter uma dificuldade talvez menor, só que ele talvez vai se acomodar mais e a chance do fracasso é até maior, talvez, né? Porque ele está acomodado, está tudo pago. A gente não tinha uma chance de não dar certo. Ou dava certo, porque estava em risco o nome de familiares e tudo mais. Então, com isso, quando nós abrimos o negócio, é no bairro que a gente foi criado, lá na Zona Norte de São José do Rio Preto, né? Então, é numa região que a gente tem muita amizade, né? Muito colega da igreja que a gente foi criado. Eu conheço lá a São José do Rio Preto, o Secap 2. É naquela região ou não? Não, o Secap tá para o outro extremo da Zona Norte. Nosso está lá para o lado do Jaguaré, João Paulo, Entendi. lá para o lado da Dona Galeazzi, né? Começou a história ali. Isso, ali onde nós fomos criados também. Então, quando nós inauguramos a loja, foi 10 de fevereiro, inclusive, né? Está bem próximo de fazer 5 anos já de negócio. Nós saímos convidando amigo e tudo mais e fizemos um trabalho bem grande de divulgação, né? Eu e o Danilo, nós saímos nós mesmos para entregar os panfletos, convidar a galera para vir para a loja. Mas até então você não contou para a gente. Vocês mudaram o negócio. Esse primeiro negócio era do quê, Bruno? Esse negócio, ele era um açaí japonês que a gente comprou e montamos um açaí tradicional. Mudamos o nome, mudamos o estilo, o cardápio. Então continuou com açaí, mas num outro estilo. Isso, num outro conceito de açaí, exatamente. Porém, nós aproveitamos a estrutura dele. Com o dinheiro que nós tínhamos, o que nós conseguimos fazer? Conseguimos apenas trocar a fachada e pintar, roletar a loja, que tinha uns japonês desenhado. Então, nós pintamos tudo de roxo, as paredes. É o que deu para a gente fazer. Aí nós permanecemos com os boots, né? Que ele tinha lá os sofás, que era preto e vermelho. Aí tinha umas bolas penduradas lá no teto, a gente deixou também, né? Para não ficar um teto vazio. Então, com o tempo, a gente foi mudando. Para você ter uma ideia, o nosso balcão caixa era uma mesinha de escritório, né?
Aí, depois de 2 meses, nós conseguimos comprar umas divisórias, aí já montamos um balcãozinho de divisória e tudo mais. Então, com o decorrer de 8 meses, aproximadamente, do negócio em andamento, graças a Deus, nós já tínhamos pagado todas as dívidas que nós tínhamos feito para montar o negócio, né? E o escritório que eu trabalhava, na época, hoje é um escritório parceiro nosso que faz a nossa expansão, né? O meu patrão, na época, perdeu uma marca que ele fazia expansão lá, e ele, em busca de uma nova marca, ele cogitou de fazer a expansão da La Fruta, né? Foi quando ele me indagou e falou: e aí, Bruno, vamos expandir a La Fruta? Como é que tá os resultados lá? E aí eu falei para ele, falei, pô, Everton, é bem complicado fazer uma expansão agora, porque a gente não tem um capital, uma grana, né? Para mim fazer uma expansão, eu tenho que reformular minha loja, eu tenho que reformar ela inteirinha, contratar um arquiteto, enfim, tenho que mexer tudo aí, eu não tenho essa grana. E aí ele falou, bom, me apresenta os resultados que vocês estão tendo da loja. Onde nós apresentamos todos os resultados desses 8 meses de trabalho, e ele fez um aporte para nós de R$200 mil na época, né? Então, com esse aporte dele, nós reformamos a loja, reformatamos, na verdade, né? Demos uma Para criar o nova... padrão de franquia. Isso, contratamos uma arquiteta, mudamos todas as cores, móveis e tudo mais. Enfim, chegamos numa padronização da marca, começamos a expansão. Então, quando nós começamos a expansão, no período nós estávamos em reforma ainda da loja e o negócio já saiu a primeira venda, que foi em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, assim, o nosso negócio, eu falo para todo mundo, assim, quando a gente conversa, eu falo que foi um presente de Deus mesmo, sabe? Deus catou e falou, vou pôr uma oportunidade que dá tua mão aqui e vai lá. Então, a partir do momento que a gente pegou o ponto lá, pegou um negócio falido lá e montou a La Fruta, dali para frente as coisas foi tudo dando certo de maneira natural, sabe? Que nem o processo de expansão, nós nem imaginávamos um dia transformar aquilo em franquia. Nós montamos para ser uma segunda renda. A princípio, eu ia continuar no meu trabalho, o Danilo ia ficar mais de frente da loja lá. Então, era um negócio para agregar uma renda e talvez no futuro se tornar uma renda principal nossa, né? Mas aí foi passando, as coisas foi tudo dando certo, foi aparecendo as oportunidades aí e nos tornamos uma franquia com a La Fruta. Tá, Bruno, você ficou ainda trabalhando nesse primeiro emprego que você já tinha, que era essa consultoria em franquias. Em que momento, nesse momento em que vocês receberam esse aporte e aí teve essa primeira sinalização lá em Cabo Frio, foi aí que você falou, meu, agora é a hora de me dedicar exclusivamente ao meu negócio? Qual foi o momento que te deu esse insight? Isso, após aí, quando nós começamos o processo de expansão, né, do negócio, foi um momento que aí eu tive que parar de trabalhar com as vendas, né, lá para o escritório e cuidar do suporte, implantação. Então, no início, todas as partes era eu que cuidava, né? O suporte para os franqueados que tinham comprado, o processo de vendas eu acompanhava também. Então, foi neste momento que eu parei de trabalhar, né, de funcionário da Conceito, que aí nós se tornamos parceiros, né? Hoje eles são terceirizados nossos, eles vendem nossas marcas, e a partir daquele momento eu comecei a me dedicar somente à La Fruta para dar suporte aos franqueados e cuidar das estratégias para lançamento de novos produtos, que o negócio não pode parar, né? Então, a partir dali, eu comecei a me dedicar somente a nossas marcas. Falando em negócio não pode parar, aconteceu uma outra coisa e você foi por um outro tipo de negócio, não sei se seria isso, mas hambúrguer, de açaí para hambúrguer, é isso? Isso mesmo. A história da Labrasa foi bem interessante também. Passado um ano já de La Fruta, nós tivemos um crescimento bem significativo, né?
em menos de um ano, aí nós já estávamos com aproximadamente 40 franqueados já na rede, né? E o salão ao lado da La Fruta era um mercadinho de R$ 1, tá? Vendia as coisinhas de R$ 1, e ele faliu, né? Faliu e desocupou o salão. E neste salão tinha um pessoal de uma outra rede de sorvete que estava interessado em alugar lá, né? Então aí a gente falou, poxa, vai vir um sorvete do lado do açaí, vai acabar dividindo o público, né? Conversamos com o dono do salão. Ele falou, não, a preferência é de vocês de alugar. Nós falamos, então nós vamos alugar. Alugamos esse salão sem saber o que iria montar lá, né? Aí foi onde também o meu tio tinha me procurado, que ele queria montar um negócio. Aí eu falei, tio, a gente tá com o salão aqui, estamos pensando em montar um novo negócio. Se eu quiser vir fazer parte da sociedade com a gente. Então aí veio o Marcos, né, a fazer parte da sociedade conosco. E aí a gente pensamos em negócio de churros, pensando no negócio de doce, de chimite, que é lá na região. Aí, só que na hora de pensando, né, e analisando o mercado, hoje falando, pô, churros, a pessoa come uma vez por mês, né? Lanche tem gente que come todos os dias. Então foi onde a gente falou, vamos abrir um lanche, então, uma hamburgueria. Vamos abrir uma hamburgueria, um mercado que tem ascensão, é algo que vai dar bem legal aí. Decidimos aí para a Labrasa, começamos o negócio a gente mesmo, sem ter muita experiência do assunto, buscamos fazer algumas consultorias, alguns cursos, né? Corremos atrás, montamos a Labrasa. Para você ter uma ideia, no dia da inauguração da Labrasa, o chapeiro já furou com a gente, né? Nossa, aquele desespero. Isso, é um dos detalhes do empreendedorismo, né? Que é a dor que a gente passa, né? Dor que a gente paga com funcionário, com o sistema e tudo mais. Então, aí o funcionário não foi, eu já fui para a chapa lá, desenrolei. Aquela experiência do churrasco, dos encontros, te salvou ali, hein? Me salvou ali, exatamente. E quando eu tinha também 17 anos, eu trabalhei numa padaria, né? Nessa padaria também eu tive uma noçãozinha de chapa lá, que faz os misto quente, umas coisinhas ali, então me serviu de valia também nesse momento aí. Aí começamos a Labrasa e foi um sucesso, né? Hoje a Labrasa, para ter uma ideia, já tem mais franqueados do que a La Fruta, né? Já ultrapassou a La Fruta em número de franqueados. Então, nós conseguimos chegar numa receita muito diferente do que tem no mercado, né? Hoje, o conceito do hambúrguer artesanal, né, que veio da América e tal, é a carne com o blend de carne com sal e pimenta, né? Nós desenvolvemos um tempero com um mix de mais de 8 ingredientes aí para dar um diferencial no sabor da carne e buscando aí também trabalhar com materiais de qualidade, conseguimos chegar aí num sabor bem diferenciado no nosso hambúrguer, né? Hoje eu costumo falar assim, com toda franqueza, viajo hoje mesmo, estou aqui em Santa Catarina, né, para inaugurar uma nova Labrasa, para inaugurar sexta-feira. Então, assim, eu viajo muito, então eu experimento muito lanche diferente, gordinho, né? Gordinho gosta de comer, então acaba que provando muitos lanches. Então, assim, eu encontro outros lanches no mercado bons, né? Então, a Labrasa hoje eu posso dizer que talvez não é o melhor de todos, mas não fica para trás de outros lanches. Assim, quem busca qualidade, sabor, consegue encontrar na Labrasa. Falamos de açaí, falamos de hambúrguer, mas tem mais, gente. Tem frango. O que aconteceu? Depois de quanto tempo, o negócio consolidado, quando vocês perceberam que dava para agregar mais um segmento? Legal. O F de frango é o nosso filho mais novo aí, né? O F de frango, depois de 4 anos já de negócio, vagou 2 salõezinhos pequenos do lado da Labrasa, e aí decidimos pegar os 2 salõezinhos, transformar num salão só, para ficar do lado da Labrasa lá e montar o F de frango, né? Nós montamos o F de frango no ano de 2021, inauguramos em meio à pandemia, né? Então, a ideia, inauguramos o F de frango com delivery, por conta de não poder receber o pessoal no salão.
depois de 8 meses de loja que conseguimos aí, né, veio liberar. Plena pandemia, então? Isso, foi em plena pandemia. Que desafio, Bruno. Acabamos de inaugurar a loja, ainda sem nada muito consolidado, né, sem nada muito certo. Já alguns franqueados do grupo, né, por acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso negócio, né, saber o suporte que a gente dá, já quiseram comprar, né? A gente falou, não, calma, ainda estamos em teste e tal, mas não, a gente já quer, já, Bruno, a marca ficou muito bonita, produto muito top, a gente já quer já ser franqueado, já quer abrir. Né? Então, acabamos de abrir o F de Frango, já temos aí 7 franqueados abertos já, com as lojas inauguradas já. Né? Então, é uma marca mais nova, no qual hoje a gente ainda não divulga tanta expansão, não é uma expansão tão agressiva como a Labrasa e La Fruta, até mesmo porque estamos ainda em processo de análise de números e tudo mais para poder vender um negócio seguro aí, né, para um investidor. A gente sabe que hoje quem busca uma franquia, ele busca, né, uma segurança a mais, né? Então é isso, é a nossa maior preocupação, que nós mais busca em passar para os nossos investidores é essa segurança, né? Sim. No caso do açaí, o investimento inicial do franqueado, ele é de quanto? O açaí hoje, com esses aumentos que nós tivemos, né? Um ponto aí de 60 metros quadrados, mais ou menos, é a partir de 120 mil. Tá. Do hambúrguer? A Labrasa, hoje, uma loja aí de a partir de 80 metros, é um investimento a partir de 220. E no caso desse recente negócio com frango, você... Ele é um investimento parecido com o da Labrasa também, em torno de 200, 220 mil. E o que o franqueador, né, hoje vocês que têm essa visão, ele leva em consideração quando ele vai, quando ele é, ou ele busca ou ele é procurado pelo interessado em ser um franqueado para ter um negócio? Porque a gente fala muito de análise de mercado, cidade, público, uma série de coisas. Como vocês fazem toda essa análise para que a pessoa fala, não, realmente, eu vou abrir esse negócio e vai ser um negócio que vai ser bom para as duas partes? Assim, ó, hoje eu costumo dizer assim, ó, todo negócio ele depende muito mais de quem está operando este negócio do que de ponto, né? Hoje a gente sabe de coisas, de negócios que dá muito certo das pessoas trabalhando de dentro de casa, com iFood, por exemplo, né? Então, assim, nós temos hoje uma equipe que ela acompanha, sim, a busca do ponto, nós, através de GeoFusion, nós olhamos renda per capita e tudo mais para analisar o ponto para o franqueado, né? Mas a gente deixa bem claro para o franqueado que o verdadeiro sucesso do negócio, a chave do sucesso, ela está no trabalho do franqueado, está no trabalho de quem está à frente do negócio, né? Então, nós temos hoje mais de 200 franqueados, né? Nós temos, graças a Deus, uma taxa de mortalidade muito pequena no nosso grupo, né? Hoje, em 200 e poucas lojas, nós já inauguramos já mais de 100 lojas já, nós inauguramos já umas 140 lojas, aproximadamente. Fechamos aí umas 18 lojas, né? Com pandemia e tudo mais, 18 lojas que não deu certo. Então, desses 18 casos, nós podemos ver que são a maioria da parte, assim, você vê que são pessoas que seguem na contramão, entra numa franquia, compra uma franquia, só que não seguem o que a franqueadora passa, né? Quando a franqueadora passa, ó, vamos investir no Instagram, vamos seguir por aqui, por ali. Ah, não, mas aqui na minha cidade é diferente, não sei o quê. Então vai lá, quebra a cabeça sozinho, se esborracha, e aí quando resolve buscar um suporte da franqueadora, já está todo estrupiado e algo já irreversível, né? Ô Bruno, você sabe que a gente conversou no bloco anterior com a cofundadora da Favo, que é uma empresa que hoje tem também essa questão de entrega, que trabalha com e-commerce, e a gente estava falando justamente das pessoas, dos empreendedores, ter que ter essa abertura para a questão do digital.
muita gente está tendo que aprender na dor, outros já estavam preparados, e como você acabou de mencionar, tem aqueles que insistem em não aprender e acabam morrendo. Eu queria que você deixasse dicas, com toda essa experiência que vocês têm, para quem quer empreender, para quem quer um dia ser um franqueado, que tipo de ideia, de cabeça essa pessoa tem que ter, entendendo esse novo momento do mercado, principalmente no nosso país. Primeiramente, para quem hoje busca uma franquia, quem quer ser um franqueado, eu acho que tem que analisar muito bem o negócio que está entrando, a franqueadora, né? A principal dica é entender se a franqueadora tem uma loja piloto, se nessa loja piloto a franqueadora ganha dinheiro, né? Porque hoje a gente sabe que o mercado do franchise, ele se alastrou muito, né? Hoje tudo vira franquia, né? E a gente acompanha muitos negócios, a gente vê muitas coisas que as pessoas colocam no mercado do franchise apenas com um projeto, com uma projeção, aí marca uma reunião com a franqueadora, chega lá, a franqueadora aluga uma sala toda bonita, com telão, coloca vídeos motivacionais, enfim, e muitas pessoas acabam entrando nessas coisas que são vendas de sonho, né? Então, primeira dica para quem busca uma franquia é conhecer da onde veio o negócio, da onde surgiu, né? Porque se a matriz é um lugar que gera renda, é um lugar que tem vendas, é um negócio que funciona, é de lá que vai vir seu suporte, né? Não é do franqueado X ou Y, é da franqueadora. Então, é conhecer mesmo as matrizes, da onde que surgiu o negócio, para entender se ele vai ter sucesso, né? E a outra dica é a pessoa entrar de cabeça mesmo, vestir a camisa, né? Sem medo de investir em redes sociais. Hoje, a gente sabe que a mídia digital está muito forte, né? Antigamente, se gastava aí 500, 600 reais de panfletos, você imprimia lá 5.000 panfletos, aí você paga uma diária de 100 reais para a pessoa distribuir, mais uns 5 dias aí para distribuir tudo, acaba investindo aí seus 1.000, 1.200 reais em panfleto. Só que é uma mídia hoje, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas têm receio de pegar um papel que estava na mão da outra pessoa para deixar dentro do carro, para guardar. As pessoas nem pegam, quando pegam, jogam fora. Então, assim, a maior dica aí é entrar no mundo digital, que é o que está dando resultado hoje. Bruno Sgutti, que está à frente de um grupo de franchising aqui no nosso país desde 2018. Muito sucesso, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar com vocês, te conhecer. Muito obrigado mesmo, viu? Até mais. Gente, e o Ser Empreendedor continua. A gente já recebeu muitas dicas dos nossos entrevistados no primeiro e neste segundo bloco, mas na sequência a gente vai falar com um consultor do Sebrae, que vai dar aí uma aula, continuando com essas dicas e com mostrando aí prós e contras, como empreender, muitas dúvidas dos empreendedores, e você pode ter essa dúvida aí na sua casa. Não saia daí que a gente volta já já. Último bloco do Ser Empreendedor de hoje, a gente já conversou com empreendedores que falaram das suas histórias, da sua trajetória, e agora nós estamos novamente recebendo aqui em nosso programa o Aldo, o Aldo Batista dos Santos Júnior, consultor de negócios do Sebrae São Paulo. Seja bem-vindo novamente, feliz 2022. Obrigado, é um prazer, sempre um prazer atendê-los. E um bom 2022 para você também. Ok, obrigada. Antes de eu fazer a minha primeira pergunta, eu vou dar alguns números aqui, olha. Em dezembro de 2020, o Brasil tinha 11.316.853 inscritos como mês. Nós tivemos, no ano passado, 13.284.696 num total. Entre baixas e aberturas, nós temos aí um saldo de 1.967.843 novas aí empresas. E quando a gente fala
do estado de São Paulo, esse saldo é de 547 mil empresas, e agora falando de Campinas, 15.482 MEIs, né? Quando a gente pensa nesses números, e a gente falou bastante em 2021 de muita gente empreendendo por necessidade, esse contexto de transformar a necessidade em oportunidade continua? Continua. Ela continua pelo seguinte, né? Esse contexto continua em virtude da situação que a gente está, né? Quando a gente acha que vai acabar a pandemia, que vai vir uma variante mais amena, ela mesmo sendo menos mortal, ela ainda inspira uma suspeita e uma desconfiança por parte dos empresários. E aí, com isso, as demissões ocorrem e aí aquelas pessoas partem para o MEI, que é a forma mais barata e mais rápida de se empreender, né? Só que às vezes esse parte para o MEI, as pessoas vão abrindo negócio, muitas vezes sem instrução, sem procura. O que você diria para quem está em casa e também está nesse momento, olha, eu vou ter que partir para um MEI e não sabe muito bem o que fazer? Quais as dicas do Sebrae? Primeiro, a gente sempre aconselha que ela estude bastante o mercado que ela pretende entrar, né? Não dá para você entrar no mercado porque as pessoas elas sempre optam por mercados que elas têm alguma ligação, elas acham que dá mais dinheiro. E não dá para você optar por um mercado achando que dá mais dinheiro. Então, estude o mercado, veja quem são os concorrentes, se a sua cidade comporta esse novo empreendimento, esse empreendimento que você deseja abrir. A gente sempre aconselha que, se possível, esse empreendedor ele sempre opte por algo que ele tenha uma familiaridade, que ele goste realmente daquilo, porque fica mais fácil dele empreender nessa questão. E o planejamento, né? O planejamento, elaborar um plano de negócio, ver qual será o investimento, ter um capital de giro de 6 meses, minimamente, aí para você suportar, principalmente nessa época de pandemia, que a gente não sabe, eu vou abrir, será que eu terei o mesmo movimento que uma época normal? Dificilmente terá, né? Quem está andando pelas ruas aí já deve ter percebido que o movimento está bem aquém do normal. Outro dia eu fui para o centro da cidade e eu percebi que tinha menos carros e menos pessoas transitando, em virtude talvez de um receio de pegar doença, ou até mesmo porque pegou a doença, ou até mesmo por causa de uma gripe, né? Então as pessoas, não dá para a gente normalizar o que está acontecendo. Então ter um capital de giro, planejamento, tudo isso ele impacta certeiramente aí no sucesso do negócio. Paulo, eu vou perguntar algo que é bem antigo, as pessoas falam assim, nossa, eu nasci empreendedor. Eu aprendi a ser empreendedor. Outro, eu não sei se eu sou empreendedor. Como que a pessoa pode definir se ela tem essa veia, ela aprende a ser empreendedora, ela já tem que ter esse dom? Como é isso? Tem algumas características que nós chamamos de características empreendedoras, né? Resiliência, planejamento, e dentre outras, né? Coragem, por aí vai. Algumas pessoas já têm essas características empreendedoras desde o começo. Pode ser que elas não percebam, mas elas falam, não, eu sou empreendedor, eu já abri. E aí você vai analisar o contexto dessa pessoa, ela, na verdade, ela faz tudo que a gente prega, né? Aquilo que a gente indica, ela faz. Só que ela faz de uma forma mais natural. E aquela pessoa que fala assim, eu aprendi a ser empreendedora, ela teve algum acompanhamento do próprio Sebrae, ou de algum colega, ou de outro empresário, de uma faculdade, de um professor, de um mentor, e ela passou a adotar algumas atitudes que são atitudes empreendedoras. Tá? E fatalmente, o último exemplo que você deu, eu não sei ser empreendedor. Se você analisar a situação dessa pessoa, como ela empreendeu, da forma como ela fez, ficaram muito perceptíveis que ela não adotou nenhuma estratégia empreendedora. Todas aquelas estratégias empreendedoras, aquelas características da pessoa que é empreendedora nata, ela não tem nenhuma. E ela nem se esforçou para fazer. Ela simplesmente comprou aquilo ali, ela achou que naquele local era legal, ela montou algo que ela achou que seria bacana, e não teve planejamento, não teve estrutura, não teve resiliência e faliu. E ela não sabe nem dizer por que faliu. Uma outra coisa, quando a pessoa pensa, eu vou abrir um negócio até eu arrumar um emprego, o que você diria nessa situação? Na verdade, ela está querendo um tampão, né? Ela não está querendo ser empreendedora, ela está querendo um tampão e qual que é o grande problema disso? Quando você coloca um tampão de forma temporária, você não investirá tudo que você poderia investir planejando a médio e longo prazo. Então, você, vou abrir, vou ganhar aqui, sei lá, R$1.000, R$1.500, vou vender uns doces aqui e um abraço.
Só que quando você passa a vender e você começa a planejar a médio e longo prazo, esse doce pode virar uma doceria, essa doceria pode virar uma rede de franquias, e aí você pode ganhar muito mais do que como CLT, né? Como funcionário. Então você precisa ter um planejamento a médio e longo prazo. Eu vou fazer com tampão, eu vou fazer de uma forma que não vai ser animadora, eu não vou ter vontade, não vou ter motivação, vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer, compra embalagem. Não vou comprar embalagem porque daqui a 2 meses eu quero estar empregado. E aí você vai vendo a pessoa, ela vai sempre deixando de melhorar, de otimizar os seus processos, de atender os seus clientes de uma forma melhor, porque ela fica aguardando algo que talvez nunca virá, ou se virá muito tempo depois. Ela perde oportunidades, resumindo. A gente está em um contexto em que, infelizmente, a gente ainda tem um grande número de desempregados e 2022 muita gente deve estar se falando, não, agora eu vou, já que realmente eu não consegui emprego, preciso abrir o meu negócio. Você falou de estudar o mercado, alguma coisa que a pessoa tenha conhecimento. Fora isso, o que ela precisa fazer? Como planejar? Porque a maioria das pessoas que a gente conversa, pelo menos, olha, não deu tempo de planejar. Eu fui lá e abri e depois vi o que dá, porque a gente sabe que não é o ideal. Mas o que você diria para quem está estudando, para quem às vezes tem um capital de giro ou até para quem não tem também? O planejar ele pode ser feito tanto depois da abertura quanto antes, tá? O ideal é que seja antes da abertura para você analisar os impactos e saber as direções que você pode tomar. Mas ele pode ser feito durante a abertura de uma empresa. Eu já estou com a empresa aberta há não sei quantos anos e eu quero fazer um planejamento de como eu vou crescer, de como eu vou ampliar, como eu estou atualmente, se comparado aos meus concorrentes, isso é possível. Quando eu falo do planejamento, a gente não pode esquecer também do planejamento, fazer algo que gosta, mas também do planejamento do cenário que você está inserido. Em que cenário você está inserido? Eu atendi, acho que vários clientes, pelo menos semana passada atendi 2, que eu me lembro, que estão com tudo startado, tudo pronto para começar, só que só estão esperando ver como que vai se posicionar essa questão da variante, da pandemia, para saber se eles alugam ou não o local. Eles já têm local, etc., só não assinaram o contrato por causa dessa questão da pandemia. Eles estão com receio de assinar o contrato e ficar pagando um aluguel e com o estabelecimento fechado. Então, eles têm condições, dos cônjuges ele trabalha, tudo, então eles têm condições, e aí o outro está aguardando só a análise do cenário. Então, a análise do cenário que você está inserido é muito importante. Se a gente está em São Paulo, como que está São Paulo? Como que está Rio de Janeiro? Como está Campinas? Então, todo esse cenário, como que essas variantes estão sendo tratadas, qual que é a perspectiva de melhoria, tudo isso tem que ser levado em conta também. Nesse cenário, inclusive, que você coloca, que tem muitos riscos para negócios físicos, a gente tem, em contrapartida, a expansão dos negócios digitais. E aí tem muita gente que pensa, poxa, eu quero empreender nessa área, mas eu não sou muito familiarizado com as redes sociais, com a internet, etc. O que você diria, o que o Sebrae pode fazer por essa pessoa? As redes sociais elas vieram para ficar, né? E não só as redes sociais, mas o marketing digital e o e-commerce eles vieram para ficar. Basta você passar na frente de uma agência dos Correios que você vê lá o tamanho das filas que estão se formando na frente dos Correios. É por causa de falta de funcionário? Não, é por causa do grande aumento de compras online. As pessoas compraram, gostaram e continuaram comprando online. Então, uma das análises de cenário é saber onde esses consumidores estão comprando. Se é no digital, eu vou para o digital. E aí o Sebrae entra auxiliando exatamente esses empreendedores que não possuem conhecimento, ou se possuem conhecimento, possuem dúvidas sobre essa questão do mercado digital, né? Como eu posso abrir? Como que eu faço preço? Como que eu faço a logística? Tributação interestado? Melhores plataformas? Devo contratar alguém para fazer? Ou já existem algumas plataformas prontas? Então, tudo isso o Sebrae ele consegue auxiliar de forma gratuita, né? Como o Sebrae tem 99% dos programas deles são gratuitos, a gente consegue auxiliar o empreendedor quase que colocando o produto, a loja dele online. A gente falou então de duas situações. Alguns negócios ainda permitem que a pessoa faça uma espécie de home office no seu negócio. Produza, talvez, aquele seu produto ali em casa mesmo e faça a distribuição, venda online. É possível mesclar? Sim, é possível mesclar. Você pode fazer, inclusive, a grande maioria das pessoas que estão empreendendo, que começaram a empreender aí durante a pandemia,
empreendem de sua própria residência, né? Elas têm um estoque lá, elas fazem artesanato, como você mesmo disse, e vendem na internet. Então, você consegue utilizar os marketplaces, você consegue utilizar o e-commerce e revender, aí, desovar e colocar aí no mercado os seus produtos, sejam eles fabricados por você ou por terceiros. Sim. Eu andei pesquisando no site do Sebrae, e daqui a pouco, inclusive, você vai passar o endereço aqui para o pessoal que está assistindo. Eu vi que tem 22 dicas, né, para você que quer empreender. E uma dessas dicas é como montar a jornada do consumidor. O que é isso, Aldo? A jornada do consumidor ela está muito atrelada ao mercado digital, né? Eu vou resumir para vocês entenderem melhor. É qual o comportamento do consumidor desde do processo de decisão dele até a compra. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu reparei que eu preciso de uma caneta nova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar essa caneta na internet, aonde? No Google. Vou achar essa caneta em algum local, vou jogar no Google quais são os melhores tipos de caneta, vou até mesmo fazer uma enquete dentro das minhas redes sociais, qual que é o melhor tipo de caneta, e aí, com base nisso, eu tomo a decisão. Então, tudo isso é a jornada do consumidor. Você tem várias jornadas de consumidor, inclusive até tem um segmento chamado de UX, né, que é a experiência de consumo, que é para melhorar, inclusive, letras, o visual, para que ele tenha uma jornada mais agradável. Então, quando a gente fala jornada do consumidor, eu tenho uma jornada para minha decisão de compra de carro, eu tenho uma jornada para minha decisão de compra de imóvel, eu tenho uma jornada para decisão de compra de roupas. Cada tipo de produto e consumidor tem uma jornada. No carro, eu vou verificar quais são os carros que estão no mercado, aonde? Com colegas, na internet, com concessionárias, visitas. Imóvel é a mesma coisa, corretores, sites e por aí vai. Então, eu tenho que entender aonde esse público está indo, para que eu me coloque dentro desses locais onde ele está indo, faça campanhas, publicidade, propaganda, etc., para que eu participe dessa jornada que ele está. E aí A eu gente sirva como uma opção. A gente percebe que muitas dessas dicas, você falou a questão do marketing digital, ela justamente abre esse leque para o empreendedor. Olha, fala sobre, porque sempre a gente falou do Sebrae, olha, como fazer o planejamento, organizar finanças e uma série de coisas, mas agora tem aqui, olha, como aparecer no Google Meu Negócio, como gravar bons vídeos dos seus produtos, como tirar boas fotos dos produtos, como usar o WhatsApp Business para vender mais. Então, como é montar tudo isso? Então, significa, olha, a pessoa que até talvez não tinha tanta facilidade para usar os meios digitais, ela necessariamente tem que aprender. Ela tem que aprender. Se ela quiser ir para o marketing digital e sobreviver a todo esse transtorno pandêmico que a gente está vivendo, ela tem que ter isso. E depois que ela entra, ela não sai mais, tá? Porque o mercado digital é o futuro, não tem como você sair. Você tem clientes que eu atendo lá que estão no digital e não tem loja física. Então, o público potencial, ele sai de um público potencial aqui da RMC de 3 milhões, vamos dizer assim, e eu estou expandindo isso, com um público potencial de 250 milhões, né, 220 milhões, que é o público no Brasil. Se eu exportar, aí eu não tenho mais limites, né? Então, não tem como você não estar no digital, né? Sim, a gente também tem, além dessa questão, o Sebrae tem aquele programa dos agentes locais de inovação. Eu queria que você falasse o que é inovação e o que é exatamente esse programa. Os agentes locais de inovação é um programa, uma parceria com o CNPq, onde o Sebrae ele tem um grupo de agentes que visitam as empresas e, além de visitarem as empresas, eles fazem um acompanhamento dessa empresa. Então, eles fazem lá uma identificação do que essa empresa necessita, o que ela pode ter de pontos de melhoria. Se ela necessitar, por exemplo, de uma consultoria de marketing digital, daí ela aciona o Sebrae, o consultor de marketing digital, ele vai até a empresa, atende o empresário virtualmente, e aí passa a atender nos pontos específicos identificados por esse agente local de inovação. Qual que é a ideia? A ideia é que a inovação seja um valor da empresa. E quando a gente fala em inovação, muitos empresários eles se surpreendem e falam assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma tecnologia, um produto mais caro, um equipamento mais caro.
E a gente quer acabar com esse mito, né? A gente quer explicar para o empresário que inovação não é só tecnologia, não são só computadores caros, não são só maquinários caros. Inovar é você trazer para a sua região, para o seu bairro, para a sua cidade, ou até mesmo para o seu estado, algo que não tinha naquele local. Então, se eu vou, por exemplo, para, sei lá, eu vou dar um exemplo claro aqui, eu vou para a República Tcheca, eu vejo lá um doce tradicional da República Tcheca, e eu trago ele como uma nova versão aqui, que nem a gente tem uma franquia no Brasil, exatamente desse doce que eu estou falando, isso é inovador. Ah, mas já existe o doce, existe na República Tcheca, mas aqui ninguém tinha feito. Então, se eu for para o Rio de Janeiro e eu vejo algo lá que não tem em Campinas, quando eu trago isso para Campinas, eu estou inovando. A gente precisa desmistificar esse conceito que inovação é cara, só para grande empresa, é difícil, eu não tenho acesso. Tá? Eu consigo inovar até em processos. Então, eu inovo no atendimento, eu inovo em processos. Pode ter o seu local físico lá tradicional, você pode inovar. Sim, a gente tem vários restaurantes, inclusive em Campinas, que eles não vendem comida, né? Eles vendem experiência. Eu vou lá pelo local, pela experiência de consumo que eu tenho. Eu vou levar meu filho para ver lá o local, para ele se divertir, e por aí vai. Então, eu vou num restaurante que a temática é de futebol, e aí eu vou levar as pessoas para passar, ver o que está acontecendo, a camisa autografada pelo jogador famoso. Então, o que ele vende? Ele vende não só comida, ele vende experiência. A comida ela vem de secundário, de forma secundária. Não pode, obviamente, ser uma comida ruim, ela tem que ser uma comida boa, etc., ter opções. Mas eu não vou lá por causa da comida, eu vou pela experiência que eu terei de consumo. Qual é a diferença para que o empreendedor, por exemplo, que às vezes já tem, como você falou, esse capital de giro, que ele pense, quais dicas o Sebrae dá? Ele vai escolher abrir uma franquia ou ter um negócio próprio? O que deve ser, por exemplo, levado em consideração na hora dessa escolha? Um dos pontos que ele tem que analisar é a experiência dele como empresário, né? A franquia ele já é um modelo testado. Ele é um modelo pronto que já foi testado em várias cidades, municípios de vários habitantes, de diferentes níveis, com publicidade testada, com atendimento testado, só que ela é padronizada. Então, se o empresário ele tem uma característica muito de inovação, de mudar, de querer investir, fazer do jeito dele, a franquia não é a melhor solução. Por outro lado, se o empresário é aquela pessoa mais contida, mais restrita, que ele quer já um modelão pronto, porque ele não tem muitas ideias, ele não tem muito essa atividade inventiva, né? Então, aí a franquia seria uma solução. Então, precisa identificar, ele mesmo precisa fazer uma autoavaliação do que ele está procurando. Tá? A franquia ela é um padrão bom, é um padrão testado, mas ela é padronizada. Você fica restrito ao que o franqueador ele impõe, né? Agora, quando a gente falou lá de abrir o negócio, mas quando pensar no desenvolvimento da inteligência emocional para manter esse negócio vivo e até para pensar numa expansão? Eu costumo falar que a inteligência emocional ela vai para o negócio ficar vivo e pensar na expansão, ela tem que estar todo momento, né? Por isso que eu sempre falo, abra um negócio que você tenha mais familiaridade, que você realmente goste, porque isso aí vai ser mais fácil. Tudo que aquilo que você gosta, você faz com mais facilidade. E a gente tem uma tendência a não gostar daquilo que a gente não sabe. Então, se eu abro um negócio com algo que eu não tenho o menor conhecimento, que eu não tenho familiaridade, que eu não conheço, aquilo vai ficando mais difícil, parece que é mais difícil do que realmente é. E aí a tendência é que você não tenha essa inteligência para lidar com isso, inteligência emocional para lidar com isso. Então, tentar entrar em nichos que você goste, que você tenha esse conhecimento, porque daí você sabe aonde você está pisando, você tem referências, você gosta disso, você viveu isso. Se você gosta de esporte, então procurar algo de esporte, que é algo que você está ali fazendo por gosto, porque você viveu muito tempo nessa área. Gosta de moda, procurar algo de moda, comida, um restaurante, e por aí vai. Como analisar perdas e aprender com os erros? A questão que é até curioso falar isso para vocês, mas assim, o que a gente mais vê são empresas que elas não têm dados sobre a própria empresa. Tá? Então, a empresa, ela não se você fizer uma pergunta como que é feito o cálculo do preço, ela não sabe responder. Se você fizer uma pergunta de quantas unidades ele tem no estoque, ele não sabe responder. Qual foi a venda que foi feita, ele não sabe responder.
com o digital, isso veio mudando. Por quê? Porque a maioria das plataformas digitais já possuem CRMs e ERPs incluídos, embutidos na própria plataforma. Então, lá ele consegue saber qual foi a peça que está há mais de 30 dias sem vender, o que está estocado, o que vende mais, o que vende menos. Mas a grande maioria, a maioria assim, enorme das empresas, eles não conseguem sequer saber como está sendo feita a venda, a formação do preço. Tá? Esse é um grande... vamos dizer assim, ponto negativo que a gente tenta já faz muito tempo bater, explicar com algum sucesso. Então, quando você vai falar de perdas, se você não sabe nem quanto que você tem no seu estoque, como você vai falar de perdas se você não conhece o seu processo, você não sabe como você compra, você deve comprar, como se faz o cálculo para vender. Então, é uma dificuldade imensa, assim, e há algumas limitações até da pessoa compreender isso, né? Então, o Sebrae ele fornece cursos para que ela passe a entender a importância disso. É muito comum a gente falar para o empresário e falar, mas eu faço isso há 15 anos, então eu não preciso controlar isso. Isso é a resposta que a gente mais ouve, né? Mas se você for analisar, ele foi ao Sebrae exatamente por algum problema. E esse problema está atrelado a não fazer esse controle, e aí ter perdas, não ter processos e por aí vai. Ou seja, esse tipo de comportamento tem que mudar já. Eu costumo sempre falar, né? Tem gente que está fazendo faculdade para abrir empresa. Tem gente que está fazendo cursos para abrir empresa, antes de abrir empresa. Então, não dá mais para você ter uma gestão que não seja profissional. Não digo você fazer uma faculdade, mas você tem que ter, no mínimo, estratégias e análises do que você está fazendo, planilhas, para que você tenha números, né? Aquilo que você não consegue medir, não tem como você tomar nenhuma decisão. Peter Drucker já falava isso, né? A gente lembra aqui no sebrae.com.br, inclusive, lá tem vários cursos que você pode fazer online, de graça. Então, quer dizer, para ter uma ideia, para formatar o seu negócio, o Sebrae faz esse atendimento no país todo. E, há algum tempo, nós fizemos aqui no Ser Empreendedor uma reportagem com empreendedores que conseguiram aquele aporte a juros zero, aquele programa que fazia um empréstimo. Claro que tinha que mostrar o plano de negócio, expansão. Ele ainda existe? Como ele está formatado atualmente? No Sebrae ele não existe mais naquele molde, né? Ele está formatado numa parceria junto com o Banco do Povo. Então, que é o Banco do Estado de São Paulo, né? Isso, que é o Banco do Estado de São Paulo para microcrédito, que atende exatamente aquelas pessoas microempreendedoras e etc. E aí, o que a gente fala? Procure o Banco do Povo, que aí vocês terão lá todas as informações, os documentos necessários para que ele consiga ter esse crédito. Tem ainda a parte da capacitação com o Sebrae, então, para ter acesso a esse dinheiro, há necessidade de uma capacitação com o Sebrae de gestão. Então, o Banco do Povo, nesse crédito específico, ele empresta o dinheiro apenas com a comprovação da capacitação e não é mais juros zero, tá? Ele está com juros abaixo do mercado, não saberei dizer qual que é agora no momento, mas ele está com juros abaixo do mercado, mas não tem mais o juros zero. E o limite qual é? De cabeça, era 20 mil, passou para 35 mil, mas precisa dar uma confirmada junto ao Banco do Povo para ter certeza se ainda é os 35 mil, ainda são os 35 mil. Você pode procurar o Banco do Povo aí da sua cidade. Em Campinas, o Banco do Povo funciona ali no CEPAT, que fica na Campos Sales, no centro da cidade de Campinas, que é o Centro Público de Atendimento ao Trabalhador. Lá também tem uma unidade do Sebrae que também pode ajudar. Fora isso, a gente tem a sede da Sebrae Regional aqui em Campinas, que fica na Rua da Abolição 881, no bairro Ponte Preta. É isso, Aldo? É isso mesmo. Telefone 3284-2230. Então, 19-3284-2230 é o telefone do Sebrae aqui de Campinas, mas o Sebrae tem um 0800 para você que queira entrar em contato de qualquer local do país. 0800 570 0800. Aldo, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente e, claro, o convite para você voltar sempre aqui. O Sebrae tem aqui no Ser Empreendedor portas sempre abertas. Eu agradeço a oportunidade e contem sempre conosco. O que vocês precisarem, estamos à disposição. Tá certo? Então, tchau. E você aí de casa pode acompanhar o nosso programa, a nossa playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá a gente tem esse programa Ser Empreendedor e outras discussões, outros especialistas, outras histórias de sucesso que nós trouxemos aqui.
Até um próximo Ser Empreendedor.